Igreja, a graça e paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos, Deus é bom, né? Deus é muito bom. Eu estava sentado aqui agora há pouco e vieram alguns irmãos orar por mim. E nesse momento que ele estava orando, Deus fez com que eu voltasse um pouco ao tempo, há 9 anos atrás. Há 9 anos atrás, eu estava indo para o encontro com Deus. E ali Deus colocou homens e mulheres para me abençoar. E a maioria desses que estavam me abençoando aqui nesse momento, estava lá naquele encontro, cuidando de mim. Cuidando, me abraçando, orando. E hoje eu tenho o privilégio de estar aqui com os irmãos. Então eu quero dizer, Éder, Antônio, os outros irmãos que estiveram junto, Josué, que aquela oração que vocês fizeram por mim, que aquele cuidado não foi em vão. Não foi em vão. Então eu quero dizer também que você de repente se olha para uma determinada pessoa e você não dá o devido valor que aquela pessoa tem. Eu cheguei naquele encontro machucado, ferido, casamento com problema, sem perspectiva. E Deus usou a vida de homens e mulheres ali para cuidar de mim, para tratar na minha vida. E hoje eu tenho o privilégio de estar aqui com os irmãos. Amém? Então, invista na vida das pessoas que Deus coloca ao seu lado. Irmãos, nós temos, para darmos início, nós temos muito falado, hoje aqui, do início do culto até agora, foi falado já várias vezes. E o testemunho do André e da Sônia, né? Do André e da Sônia foi a confirmação que Deus me deu para pregar essa palavra, que vai falar sobre crise. Eu, estudando a palavra durante a semana, preparei aqui 6 tópicos aqui que diz assim: mudança súbita ou agravamento que sobrevém no curso de uma doença aguda. Manifestação súbita de um estado emocional ou nervoso. Conjuntura ou momento perigoso, difícil ou decisivo. Falta de alguma coisa considerada importante. Embaraço na marcha regular dos negócios. Desacordo ou perturbação que obriga instituição ou organismo a recompor-se ou a demitir-se. Esses 6 tópicos se resumem a uma palavra de 5 letras, chamada crise. E a crise, ela tem entrado no coração dos irmãos, de muitos irmãos, que nós sentamos, conversamos constantemente, trocamos ideias, e você vê muitos irmãos preocupados. A crise que nós temos que ter no nosso coração, nós precisamos ter uma crise no nosso coração. A nossa crise que nós precisamos ter no coração é a crise que nossos pais não são convertidos, que o nosso vizinho não é convertido, que nós temos muitas pessoas ainda para falar do amor de Deus. Essa é a crise que nós temos que ter no nosso coração. Porque a Bíblia diz: eis que no mundo tereis aflições, tenha bom ânimo, pois venci o mundo. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, se nós temos essa palavra revelada para nós, por que nós temos que aceitar que nós estamos em crise? Então não adianta nada. Então essas palavras acabam indo para o ralo. Abre a sua Bíblia lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 1, diz assim: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas
clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes o que teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhes traziam as vasilhas e elas a enchiam. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Irmãos, muitas vezes no momento de crise, de dificuldade, nós clamamos o poder de Deus sobre as nossas vidas. Nós clamamos a misericórdia de Deus. Nós clamamos pelo tratamento de Deus. E muitas vezes, Deus manda pessoas para falar nas nossas vidas, nos orientar. E nós não damos a devida atenção. Nós, muitas vezes, somos orgulhosos a ponto de não reconhecer as pessoas que são enviadas por Deus. Nesse caso dessa viúva, Deus enviou o profeta. Então nós temos que começar, para enfrentar uma crise, nós temos que ter discernimento daqueles homens e mulheres que o Deus nos envia para falar na nossa vida. E é na crise que nós descobrimos as melhores oportunidades de crescimento. É na crise que nós somos fortalecidos. É na crise que nós mostramos que realmente nós somos dependentes de Deus. É na crise que Deus vai nos tratar e Ele quer saber que se nós dependemos dEle ou das coisas que o mundo oferece. Porque o mundo oferece coisas para nos tirar da crise. Mas muitas vezes essas coisas que o mundo oferece, você acaba entrando mais em crise ainda. Eu selecionei 7 princípios para que o milagre venha acontecer sobre as nossas vidas no momento de crise. O mesmo milagre que aconteceu na vida da viúva. O primeiro princípio, problemas podem ser o método que Deus usa para nos fazer crescer. Não precisa abrir sua Bíblia, mas lá em Romanos 5, no verso 3, diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência, experiência, e a experiência, esperança. Amém? É na crise que a gente cresce, amadurece e se torna mais útil para o reino de Deus. Quando nós passamos por uma dificuldade, nós ficamos calejados. Quando nós passamos por um problema, nós ficamos espertos, para que lá na frente nós possamos ser usados para testemunhar na vida de outros irmãos. Muitas vezes nós passamos por uma dificuldade, um momento de crise na saúde. Nós passamos por crise, por enfermidade, e achamos que aquela crise nunca vai passar. Mas a vitória, aquele que teme a Deus, aquele que tem o Senhor no centro do seu coração, o que vai acontecer? Essa enfermidade irá passar, você terá a vitória, e lá na frente você servirá de testemunho para engrandecer o nome de Deus. Lá na frente você será o testemunho vivo do que Deus pode fazer. E a partir do momento que você testemunha, você está sendo um instrumento nas mãos de Deus.
Muitas vezes nós não temos condições de falar do amor, pregar o evangelho para as pessoas. Mas a partir do momento que você abre a sua boca e testemunha que você teve uma cura, que você teve uma mudança de atitude, você automaticamente, você está levando o nome de Deus a outras pessoas. Amém? Muitas vezes Deus permite que passemos por determinadas situações para nos ensinar lições que de outra forma não aprenderíamos. Antes de você se converter, quantas vezes pessoas falou do amor de Deus para você? Quantas vezes Deus escolheu homens e mulheres para pregar o evangelho para você? Para mim foi várias. E muitas vezes a resposta que eu dei para Deus, qual foi? Não, ainda é cedo. Deixa para mais tarde. Eu sou novo ainda. Tenho muito que curtir. Aí Deus vem, te coloca numa crise, que te coloca numa dificuldade. É onde você acaba tendo que depender de Deus. Então você passa por uma crise, e essa crise te leva a reconhecer o senhorio de Deus na sua vida, na minha vida. E na hora difícil, que nós aprendemos a nadar. Porque ninguém quer morrer. Quem já passou por situação difícil, a ponto de não saber fazer determinadas coisas, mas naquele momento você teve que fazer um jeito, você teve que se virar. E muitas vezes nós estamos numa zona de conforto e não nos preocupamos com aquela situação que pode vir lá na frente. Há 5 anos atrás, mais ou menos, 4 anos atrás, quem diria que o país estaria passando por uma situação como esta? Todo mundo tranquilo, gastando, comprando, fazendo dívidas, todo mundo bem bom. E hoje nós estamos passando por uma situação. Amém? Então, irmãos, esse momento é o que Deus coloca nas nossas vidas para que o nome dele seja exaltado, glorificado. Porque lá na frente ele vai dar vitória. Mas ele vai dar vitória para quem? Ele vai dar vitória para quem? Ele vai dar vitória para aqueles que creem nele. Aqueles que estão aliançados. Aqueles que têm entregue verdadeiramente a sua vida a ele. Não aquele que fala somente da boca para fora, que o Senhor, meu Deus, eu te glorifico, eu te exalto. Mas saiu da porta, volta até a sua vida normal. O segundo princípio, o milagre depende do que eu tenho em casa. De repente você tem na sua casa a viúva, ela não tinha praticamente nada na sua casa, somente uma botija, mas somente através daquela botija, o milagre dela aconteceu. O profeta teve discernimento de orientá-la, a ponto de informar, passar para ela, que através daquela botija a vida dela poderia ser transformada. De repente você tem algo na sua casa, de repente você está passando por um momento de dificuldade, que você olha para a sua casa, olha dentro do seu lar, e você não vê mais condições daquela situação que você está passando, daquela condição ser resolvida. De repente você está tendo um problema com o seu filho, dentro da sua casa, problema financeiro, problema de saúde, e você olha, você fala, não tem mais jeito, você se vê no fundo do poço, você fala, não, eu não tenho mais jeito, Deus, acabou para mim, eu vou perder isso, eu vou perder aquilo, você pensa em fazer coisas totalmente erradas. Hoje o mundo, você vê tanta violência, tanta maldade, tanto suicídio, tantos casamentos sendo destruídos. Mostrou agora há pouco assim, aqui no jornal, não sei quantos divórcios sendo feitos. Porque as pessoas não têm o profeta para orientar as decisões em que ela deve tomar. Nós temos o privilégio, primeiramente Deus à frente, mas homens e mulheres para nos orientar, homens e mulheres sendo usados como profetas, líderes, discipuladores, pastores, para nos orientar o que nós devemos fazer.
Mas muitas vezes nós dentro da igreja, nós somos orgulhosos a ponto de não dar ouvido para o que a nossa liderança nos orienta a fazer. E é onde nós quebramos a cara e sempre vamos estar em crise. Porque quando nós falamos em crise, hoje a palavra crise, quando você fala em crise, o que você imagina? Só financeira, financeira, financeira. Mas a saúde você pode trazer uma crise. O emocional pode trazer uma crise. O espiritual pode trazer crise. Várias áreas. A palavra crise, ela abre um leque tremendo. Não somente na direção da finança. O pouco na mão do Senhor pode se tornar muito. Um exemplo mais claro foi a multiplicação dos pães e peixe. Será que no mundo de hoje, será que hoje nós teríamos convicção suficiente de estar numa multidão? Não precisaria ser 5.000 pessoas igual a Bíblia diz, não aqui nessa quantidade. Todo nós com fome, de repente aparecia aqui um cesto com 5 pães, 2 peixes. Será que nós teríamos fé o suficiente para saber que esses 5 pães e 2 peixes poderiam alimentar esse pessoal que está aqui? Será que nós teríamos fé o suficiente para saber que nós poderíamos ser alimentados por essa quantidade? Ou nós continuaríamos na nossa crise? Porque se nós estivermos com fome, nós vamos entrar em crise. Quando eu chego com fome em casa lá, eu fico em crise com a Kátia. Começo a procurar, pastor. Então, irmãos, nós temos que começar a definir sobre as nossas vidas o que é realmente a verdadeira crise e a verdadeira pessoa que pode tirar essa crise das nossas vidas. No 3, o milagre pode não acontecer quando há problema de relacionamento. Se você ver lá no verso 3, diz assim: então disse ele, vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. A palavra de Deus está falando aqui, de todos os teus vizinhos. Mas o profeta poderia chegar aqui, poderia passar aqui para nós, falando assim, vai lá, pede do seu irmão, pede do seu pai, pede do seu vizinho. Hoje, será que nós teremos vizinhos, irmãos, amigos, o suficiente que dariam as vasilhas para nós? Como está o nosso grau de relacionamento? Eu aprendi uma coisa, irmãos. Eu me converti num ministério aonde nós não tínhamos contato com os irmãos. A gente entrava, assistia o culto, virava as costas, ia embora. Entrava no domingo seguinte, assistia o culto e ia embora. E depois que eu passei a fazer parte do Ministério Casarão, uma coisa que entrou no meu coração, que eu costumo dizer que traz crescimento para nós, espiritual, pessoal, é o relacionamento. É o relacionamento. Eu costumo falar com as pessoas que estão debaixo da minha cobertura, quando eu vejo que eles acabam o culto e já vão embora, eu falo, irmãos, não façam isso. Fiquem meia hora mais, abracem, converse. De repente, Deus vai usar, de repente, nesse tempo que você vai ficar para conversar ali, aquele momento, é o que você precisa ouvir, é a pessoa que vai ser direcionada por Deus para falar na sua vida. De repente o profeta está ali depois do culto, esperando para te dar orientação numa dificuldade que você esteja passando. Eu costumo dizer que o relacionamento é o segredo do sucesso. E não é só na vida espiritual, não. Na vida profissional. Nós temos que aprender, muitas vezes, ser curioso. Você vê uma rodinha assim, na vida profissional, você vê ali que ali tem um gerente, tem um diretor de empresa.
Irmãos, cola neles. Ah, mas eu tenho vergonha de acabar o culto. Eu morro de vontade de ir lá dar um abraço no pastor Almir, no pastor Clóvis. Ah, morro de vontade, mas eu tenho medo. Eu tenho timidez. Irmão, não deixa a timidez e o medo roubar isso de vocês, não. De repente, no final do culto, o abraço que você vai dar no pastor Clóvis, na pastora Evelyn, e ele vai falar algo para você. Com certeza é o que você precisa para sair da sua crise durante a semana. De repente, é a resposta que você precisa ouvir de Deus. E você vai embora. Você vai embora com a sua crise. Nós temos que começar a se relacionar. Ontem mesmo nós tivemos multiplicação na sexta-feira. Foi falado, ouça o seu líder, obedeça o seu líder. Que o crescimento, o mundo prega o abecedário, o ABCD. E nós pregamos o obedecer. Então obedeça. Ouça o seu líder, ouça o seu pastor, ouça o seu discipulador, ouça aquele irmão que é mais experiente. De repente você está iniciando numa célula e você precisa ouvir. O irmão que está ali na célula há mais tempo que você, ele pode ser o profeta para falar na sua vida. Amém? O milagre pode não acontecer quando não há relacionamento. Foi o que acabamos de falar. Relacionamentos quebrados impedem que Deus faça milagres em nossas vidas. Nós quebramos relacionamento. O quarto, o tamanho do milagre é proporcional ao tamanho da minha fé. Lá no verso 3 de novo, diz assim: de todos os... Então disse ele, vai, pede emprestada de todos os teus vizinhos. Ele fala, vasilhas vazias. Aí ele deixa claro, não poucas. Vá e pede. Qual é o tamanho da sua fé? Se você tiver que pedir vasilha para o seu vizinho, quantas vasilhas você vai pedir? Você vai sair da sua casa, você vai no seu vizinho. Ah, mas meu problema, uma vasilha só resolve. Não, irmãos. Deus quer te dar muito. Deus quer dar muito. Então o que nós temos que fazer? Busque muitas vasilhas. Fé é um processo de gravidez e parto. O problema é que fé... Por que eu coloquei aqui esse negócio de gravidez e parto? Porque o parto, a mulher fica grávida, ela só vai ter o filho a partir de 9 meses. Mas muitas vezes nós pedimos direção de Deus e nós queremos o nosso milagre instantâneo, imediatamente. Ah, Deus, eu quero as minhas vasilhas cheias agora nesse momento. Eu quero o meu milagre agora, eu preciso do meu milagre agora. O nosso tempo não é o tempo de Deus. Deus primeiro, Ele sonda o nosso coração, Ele olha para ver o que realmente se nós estamos sendo sinceros, porque muitas vezes nós queremos fazer negociação com Deus. Deus, se o Senhor me desse milagre agora, eu faço isso. Se o Senhor me desse milagre agora, se eu responder essa minha oração agora, eu faço aquilo. Deus não é um Deus de barganha. E muitas vezes nós não esperamos o agir de Deus e tomamos a decisão. Se você pediu, tem fé o suficiente, espera Deus responder. Quantas vezes nós estamos passando por dificuldade financeira? Dificuldade financeira é a hora que a pessoa mais chega aos pés de Deus, né? Aí ajoelha, jejua, ora, busca a presença de Deus. Nesse período passa até a ofertar e dizimar. O envelope chega até a sair do suporte ali, nesse período. Mas aí a resposta de Deus não vem no tempo que você quer, no tempo que eu quero.
Aí nós partimos para empréstimos, agiotas, ou seja, nós agimos com a nossa carne, com o nosso querer. Vai ser resolvida a crise? Vai, de repente ali naquele momento resolve. Mas lá na frente a crise vai vir ao dobro, ao triplo, 4 vezes maiores. Mas por quê? Nós não temos fé o suficiente para esperar o agir de Deus. Se Deus diz que vai abrir a torneira, quem crê que Deus abre a torneira? Aproveite e prepare. Prepare bastante vasilhas, muitas vasilhas, porque Deus é uma fonte inesgotável de bênçãos. Mas nós muitas vezes, nós temos o nosso orgulho próprio, o nosso medo de que a coisa não vai acontecer, o nosso medo de que nós vamos passar por situações complicadas, e não permitimos o agir de Deus nas nossas vidas. O quinto, que eu coloquei assim, a fonte do milagre é inesgotável. Lá no verso 6 diz assim: e sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: traz-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: não mais vasilha alguma. Então o azeite parou. O azeite parou. Parou. Aqui não está falando que o azeite acabou. Enquanto houver vasilhas, o milagre vai continuar acontecendo. O milagre vai continuar acontecendo. Ou seja, o milagre das nossas vidas, o milagre que Deus pode fazer nas nossas vidas, só vai parar quando nós quisermos. Quando nós acharmos que já é o suficiente. Mas muitas vezes nós achamos que o suficiente, nós achamos que já é suficiente, mas não é. E aquela situação difícil, aquela dificuldade volta. E que, como nós agimos, voltamos para o braço do Pai e pedimos novamente. Temos que arrumar novas vasilhas. Temos que fazer o processo tudo de novo. Por quê? Porque muitas vezes falta sabedoria no agir nosso. A nossa dependência não é totalmente de Deus. Amém? É o frio, está todo mundo quietinho. O sexto, no milagre, houve a parte humana e a divina. Deus age por nós quando fazemos a nossa parte. Eu sempre gosto de dar isso como exemplo. Os irmãos, quando estão desempregados, na célula, passa muitos irmãos desempregados, necessitando de um emprego, e pede oração. Irmão, ora por mim, que eu estou desempregado, estou passando por dificuldade, faz muito tempo. O irmão ali foi abençoado com um emprego novo, né? Irmão, você foi abençoado com um emprego novo. Você ficou em casa esperando alguém chamar você, ou você teve que ir até a empresa? Ele teve que ir até a empresa. Ou seja, ele teve que ter uma atitude. Não basta a gente ter fé. Ah, eu preciso de um emprego, eu preciso que o irmão ore. Mas em plena segunda-feira, o irmão fica lá assistindo a Ana Maria Braga. Aprendendo a fazer alimento, a fazer as comidas. Não adianta, não vai arrumar emprego nunca. Se ele não levantar, ir até a empresa, enfrentar a fila, passar por várias portarias, deixar currículo, orar, lógico, não resolve, irmãos. A fé é o resultado de oração mais atitude. Nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que buscar.
Deus, eu estou passando por uma situação financeira difícil, eu estou precisando, estou devendo no banco, eu estou isso, aquele valor lá está super inflacionado, eu não sei como mais eu vou negociar esse valor lá, Deus. Eu não sei, eu estou perdido. Me orienta, Senhor. Abençoa minha vida financeira. Se você não dizimar, se você não ofertar, e se você não sair da sua casa, sentar na frente do gerente, falar, eu quero negociar minha dívida. Não resolve. Não resolve, irmãos. Sabe por que eu falo isso? Eu posso falar isso com propriedade. Eu passei por isso. Eu passei por isso. Quantas ligações, devendo. E eu levantava e falava, meu Deus, hoje é segunda-feira, daqui a pouco fulano vai me ligar que eu estou devendo. E ficava tremendo. Quando tocava o telefone, já olhava no identificador para ver quem era. Não, não atende, Kátia. Não, isso daí você não atende. Porque medo, o medo não permite que a nossa vida seja consertada. O medo não permite o agir de Deus sobre nós. Quem crê que Deus vai à frente na nossa dificuldade? Então, por que nós vamos ter medo de enfrentar o gerente? Por que nós vamos ter medo de enfrentar o nosso credor? A nossa dependência está em quem? Eu tenho medo dessa crise. Eu tenho medo dessa crise. Quem é maior que essa crise? É o Deus a quem nós servimos ou é a Dilma? Nós temos que começar a ter discernimento e sabedoria a ponto de que o nosso Deus é maior. Eu trabalho com vendas, ganho comissão. Se eu não vender, eu não ganho. Irmãos, Deus está suprindo. Deus está suprindo. A crise está no coração daquelas pessoas que não têm a direção de Deus. Eu tenho. Você tem? A minha dependência é em Deus. Foi semana passada. Eu tinha comentado com a Kátia, né? Nós nunca tínhamos Paimbu. Falei para ela, Kátia, terça-feira passada, né? Terça-feira retrasada, nós fomos para Paimbu, eu e ela, passear, dia agradável, tudo, né? Cheguei lá para ela estava andando para ela, falei, Kátia, o pessoal está falando em crise. Nós, em terça-feira, precisando trabalhar, precisando vender, e nós aqui de mãozinha dada passeando, que lindo. Irmãos, cheguei em casa, a caixa de e-mails estava lotada lá de pedido para ser emitido. Glória a Deus, irmãos. Pastor Almir ministrou esses dias na quarta-feira lá, que nós temos que viver a vida. No culto e falou, nós temos que viver a vida. Lógico, nós temos as nossas obrigações, temos que fazer as nossas obrigações. Nós temos que ser pessoas honestas, pessoas que agem com caráter. Mas nós também não precisamos ficar escravos do que o jornal. Se o jornal te causa impressão, desliga o jornal. Se a TV está trazendo preocupação, trazendo tristeza no seu coração, desliga a TV. Vai passear com sua esposa, vai curtir seu filho. Amém? Amém? O que você pode fazer, grave bem, o que você pode fazer, Deus não faz por você. Às vezes passamos por determinadas crises, sem sentir o milagre de Deus em nossas vidas, porque temos agido erroneamente e temos cometido alguns atos que têm nos tirado da presença de Deus. Deus, por que o Senhor não olha mais para mim? O Senhor me abandonou, eu estou passando por uma crise, e chora, e clama a presença de Deus, e muitas vezes as janelas dos céus estão fechadas, você ora, jejua, e você acha que você está fazendo demais, e você não sente a presença de Deus. Nós precisamos ter o discernimento que alguma área da nossa vida pode estar com problema. Alguma área da nossa vida pode estar precisando de conserto. E algumas áreas da nossa vida podem estar trazendo tristeza ao coração de Deus.
Quem conhece a história de Davi? Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi teve um momento de falhas. Deus, mas eu estou na sua casa, eu sou dizimista fiel, eu sou ofertante, eu vou todo domingo aos cultos, eu sou líder de célula, eu sou discipulador, eu sou pastor, e eu vou toda a célula, não falta em nada. E mesmo assim eu estou passando por dificuldade. Davi era um homem segundo o coração de Deus, e Davi teve o seu momento de crise. Abre a sua Bíblia lá em 2 Samuel, capítulo 11. Irmãos, muitas vezes nós deixamos o pessimismo fazer parte da nossa vida. Muitas vezes o pessimismo fala mais alto no nosso coração. Quem está vendo esse copo aqui? Quem acha que esse copo está meio vazio? Quem acha que esse copo está meio vazio? E quem acha que esse copo está meio cheio? É isso, irmãos, é de acordo com o que você vê. De repente a sua atitude, como você vê, é o que vai ser decidido a sua vida. Se você é pessimista, se você é otimista. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1. Nós vamos falar sobre esse capítulo por etapas. Teve um momento na vida de Davi, que ele perdeu a alegria, ele passou por crise. Porque Deus não respondia às orações dele. Mas por quê? Porque ele cometeu alguns atos que trouxe tristeza ao coração de Deus. E teve 7 atos que eu selecionei. Primeiro ato, o ato da irresponsabilidade. No verso 1 diz assim: e aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos, e a todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon, e cercaram a Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Irmãos, existe uma época em que os reis saíam à guerra. Os reis precisavam estar na guerra com o seu exército. Porque o rei estando junto com o seu exército, trazia segurança para o exército. Porque o rei era a liderança. O rei era motivo das pessoas olharem ali que ele estava ali, e ali ele tinha uma segurança. É a mesma coisa vocês estarem aqui. Eu tenho certeza, quando o pastor Clóvis está aqui com vocês, vocês têm segurança. Porque ele é o pastor de vocês. E lá era a mesma coisa. O exército se sentia seguro quando Davi estava presente. Mas Davi foi irresponsável. Ele enviou o exército, mas ele não foi com o exército. E muitas vezes nós passamos por crises porque nós estamos em lugares que não deveríamos estar. Onde Deus queria que Davi tivesse? Na guerra com o seu exército. Mas Davi aquele dia ficou em casa. Ficou no seu palácio. Ou seja, trouxe tristeza ao coração de Deus. Quantas vezes você precisa estar na sua célula e você não está? Líder, quantas vezes está tendo campanha de jejum e oração, o seu exército está lá orando, e você não está presente? Então nós temos que procurar discernir de Deus aonde Ele quer que nós estejamos. Amém? O segundo ato, o ato da indolência, falta de sensibilidade. Está lá no verso 2. E aconteceu que numa tarde, Davi se levantou do seu leito e andava, passeando no terraço da casa real. E viu no terraço uma mulher
que estava se lavando, se banhando, e era esta mulher muito formosa à vista. Ou seja, qual que é a falta de sensibilidade que está nesse versículo? Enquanto o exército estava lá lutando, guerreando, provavelmente homens morrendo, Davi estava levantando do seu leito, estava passeando no terraço. Imagina, viaja um pouco. Imagina você, o exército, você é líder de um exército. O exército, você enviou seu exército, ele está lá, guerreando, lutando, e você acabou de levantar, tirou a pantufa, tirou a touquinha, luvinha, ainda mais com esse frio, aí levantou, deu aquela espreguiçada. Você não está nem aí, está lá andando pelo palácio, sossegado, bem bom. E o exército lá guerreando, lutando. Ou seja, muitas vezes a crise vem sobre as nossas vidas porque nós não temos a sensibilidade de estar na guerra junto com os nossos liderados. Pastor Clóvis fez como chama quando a gente chama o exército? Uma convocação, né? Ele acabou de fazer uma convocação para o exército aqui. Será que quinta-feira o exército está preparado para ir para a guerra? Ou vai ter alguns irmãos que vai levantar, acordar de manhã, dar aquela espreguiçada, quinta-feira, feriado, tira a pantufa, tira a luvinha, assim, tudo frio, dá uma olhada, assim, olha pela janela aquela garoa, né? Porque pelo que. Eu vou voltar a dormir. Com certeza ele pediu 9, já tem os 9 lá. Se ele pediu 9, deixa só 9. Eu vou ser o 10º. Eu vou desobedecer meu pastor. Ele só pediu 8, 9. Ele já começa a imaginar, vai ter 10. Então, esse 10 sou eu. Eu vou ficar em casa dormindo. E muitas vezes é assim, irmão, na nossa vida. Muitas vezes há uma convocação do exército para guerrear, para orar, para jejuar. Mas orar, jejuar, campanha de jejum e oração, 10 horas da noite, com esse frio, vou nada. Amanhã tem que levantar cedo. Meia-noite eu não tenho mais ônibus. Nós começamos a arrumar desculpas. Mas na hora que a crise bate a nossa porta, oh Deus. Irmãos, eu lembro que o irmão chegava na célula assim, irmão, ora por mim que eu estou desempregado, eu estou passando dificuldade financeira, ora por mim. Oro, irmão, domingo nós vamos ao culto, vamos, eu passo na sua casa para te pegar. Não, eu vou a pé, eu preciso ir orando, entrar na presença de Deus, eu preciso ter comunhão com Deus. Não, irmão, não, preciso, eu vou no culto, mas eu vou a pé. Meu, aquela sede, aquela vontade. Aí ele arrumou um emprego. Irmão, vamos no culto? Irmão, não vai dar porque eu trabalhei a semana toda, eu preciso descansar esse domingo. Eu cheguei tarde ontem, ou se não, eu trabalhei de noite, de sábado a domingo, eu não posso ir agora. Então você vai à noite? Não, à noite eu estou cansado, eu vou descansar. Aí muitas vezes aí depois nós começamos a questionar Deus. Deus, por que o milagre não vem sobre as nossas vidas? 3. O ato da curiosidade. Lá no verso 3 diz assim: e mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Eteu? Muitas vezes a nossa curiosidade faz com que entramos em crise e nos tira da presença de Deus. Davi teve curiosidade em saber aquela mulher, ele não se conteve somente de olhar. Ele quis saber quem era. E era mulher de Urias. Quem foi Urias? Urias foi um soldado valente que lutava por Israel, pela causa de Israel, lutava por Davi, era fiel, era um líder posicionado, determinado para aquilo que ele foi destinado, designado. E mesmo assim, Davi deu uma de curioso e foi atrás de Batseba. E quantas vezes hoje nós somos curiosos em determinadas coisas que passam pelas nossas vidas, mesmo sabendo que aquilo pode trazer destruição, pode trazer problemas para a nossa vida, mas nós somos curiosos, a ponto de querer saber como funciona aquilo, de como é aquilo, e nós vamos atrás.
Droga. Droga, o nome já diz que é uma droga. O nome já diz tudo, droga é droga. E quantas vezes nós entramos na droga por causa de curiosidade? Eu nunca tive essa curiosidade, porque a única droga que eu usava foi aspirina, AS infantil, foi a única droga que eu usei. Então, mas muitas vezes você vê os irmãos que usam droga, que entrou nos caminhos das drogas. Ah, eu fui porque eu quis experimentar. Eu tive uma curiosidade. E essa curiosidade acabou virando vício. Acabou trazendo destruição. Acabou trazendo crise. Crise dentro da família. Crise de relacionamento. Crise financeira. Olha o que a droga pode fazer. Olha o tanto de crise que a droga pode trazer dentro de um lar. O quarto. O ato da cobiça. Lá no verso 2. Voltando no verso 2. Lá no final fala assim: e era esta mulher muito formosa à vista. Ou seja, aqui não fala que Betseba era uma mulher feia. Ah, mas eu não tenho problema. Em Davi causou a cobiça pelo ato sexual. Aí você fala, mas eu não tenho esse tipo de problema. Mas a sua cobiça pode estar no dinheiro. A sua cobiça pode estar no prestígio. A sua cobiça pode estar em fama. A sua cobiça pode estar em qualquer área da sua vida que te traz, que você tem fraqueza e que te domine. Porque o diabo, ele não vai pôr coisas horríveis na sua vida e nem na minha. Você acha que se fosse uma mulher feia, o diabo lançou lá para que Davi olhasse Betseba? Você acha que se fosse uma mulher feia, iria chamar a atenção de Davi? Tem aquele ditado, né? Miséria pouco é bobagem, né? Cabeça vazia, oficina do diabo. E é assim, irmãos. Davi, por que Davi observou Betseba ali naquele momento? Porque Davi não tinha o que fazer. Davi estava à toa. Davi estava tranquilo. Ah, Senhor, mas a igreja marca muita reunião. Muita reunião. Reunião de segunda, de terça tem oração, de quarta tem célula, de quinta tem discipulado, de sábado tem culto do jovem e domingo culto da família. Ah, mas essa segunda vai ter uma conferência. Ah, mas conferência o dia todo cansa. Conferência isso traz cansaço, eu trabalho, tudo. Irmãos, o nosso tempo é para isso. Deus criou isso, Deus nos criou para isso. Para que o tempo nosso fosse usado na sua obra. A gente chega, eu que estou agora acostumando com orações, com reunião de oração, você marca a reunião de oração, a rede tem 230, 240 pessoas, você chega lá, você vê 100, aí você vê o zum. Ah, mas eu tenho que ficar com meus filhos, é muita oração. Ah, mas de terça é curso, de quarta é célula. Então fique em casa. Fique em casa, assistir televisão. Aí sabe o que o diabo vai pôr na sua frente? Você está mudando de canal lá, zapeando lá. Vai pôr novela, a mulher beijando a mulher, o homem beijando o homem. Vai passando de canal, é sexo explícito. É isso que o diabo vai pôr na nossa vida, irmãos. Irmãos, resistir ao diabo e ele fugirá de vós.
Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Tiago 4,7 diz assim. E hoje o que está acontecendo? Hoje está acontecendo o contrário. Tem muitas pessoas que estão resistindo a Deus e se achegando ao diabo. Ah, mas eu não. Sabe como a gente resiste ao diabo? Lá em casa, eu tenho TV paga. Pergunta para a Kátia se eu sei a senha dos canais bloqueados, de alguns canais. Pergunta se eu tenho a senha. Pergunta se ela tem a senha. O Bruno, então, nem sonha em ter a senha. Porque nós somos fracos. Nós estamos sujeitos a pecar. Ah, chegou um dia que eu estou cansado. Kátia, hoje eu não vou na oração. Vai só você. Hoje eu não estou afim, estou cansado, tive um dia tribulado, vou ficar em casa descansando. Aí estou lá assistindo televisão. Pá, pá, pá. Opa, volta. Só uma olhadinha. Tiro é rápido. Ah, mais uma olhadinha a mais. Voltei. Quando vê, você está assistindo, irmãos. É o que aconteceu com o Davi. E Davi teve consequências. E nós, muitas vezes, a nossa crise que nós estamos passando é através da consequência de alguns atos que nós achamos que não foi nada demais. Foi só um ato de curiosidade, foi só um ato de cobiça, foi um ato em que nós estamos passando. E aí nós não sabemos por que nós estamos enfrentando a crise. O quinto, o ato da hipocrisia. Lá no verso 4 diz assim: então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la, e ela veio, e ela se deitou, e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para a sua casa, ou seja, purificado. Eu coloquei aqui entre aspas. Hoje, muitas vezes nós cometemos os nossos erros e nós achamos que simplesmente vir ao culto, erguer nossas mãos, louvar a Deus, apaga tudo aquilo que nós fizemos de errado. Nós temos que fazer isso realmente, mas Deus requer algo mais profundo de nós, para que essa falha nossa seja consertada. Deus requer algo mais de nós. Não simplesmente cometer um erro e vir simplesmente, o que vai acontecer? Vai virar uma coisa que traz a iniquidade. Iniquidade é quando você tem a prática do pecado sobre a sua vida e aquela prática já virou uma coisa normal. Ou seja, você comete, pede perdão. Comete, pede perdão. Porque você acha que Deus está disposto a simplesmente, toda vez que você falha, eu peço perdão, vou lá e cometo de novo. Ou cometo de novo, corro lá e peço perdão. Não é assim que Deus quer que nós agimos. Deus é perdoador? Amém ou não? Deus é perdoador, Ele perdoa as nossas falhas. Mas você tem que ter o coração realmente desejoso de que aquela prática você não irá mais cometer. Só que como a gente chega na presença de Deus para que Ele venha realmente trazer a cura, a restauração? Confessando os nossos pecados aos irmãos. Mas eu cometi um adultério, eu vou chegar para o pastor Clóvis, como que ele vai ficar olhando? Ele vai me ver daqui para frente. Irmãos, ele, líderes, discipuladores, nós estamos aqui para abençoar, nós não estamos aqui para julgar ninguém. Nós estamos aqui para ajudar a você vencer uma dificuldade. Porque senão, você vai cometer uma falha e vai continuar cometendo, e você vai fazer que nem Betseba, vai sair dali achando que Deus me perdoou, e você está ali achando que você está puro. Deus, Ele quer ver o sentimento do seu coração. Onde já se viu? Você precisa chorar nas madrugadas. Você precisa ter o seu tempo com Deus no seu quarto, deitar-se aos pés da cama, ajoelhar, clamar a presença de Deus.
É através disso que a cura vem sobre você, sobre mim. Que a cura vem sobre nós. Mas muitas vezes nós vivemos uma religiosidade simplesmente na horizontal. Deus quer algo mais profundo. Deus quer que nós vivamos, quer a nossa fé na vertical. Algo que sai daqui e suba direto ao seu trono. Ele quer ter uma intimidade conosco. Mas muitas vezes nós não temos esse tempo para ter essa intimidade com Deus. Porque nós estamos passando por uma crise. A crise nos traz tristeza. E essa tristeza nos afasta da presença de Deus. Eu não tenho como ter uma intimidade com Deus, porque eu estou preocupado com o banco, eu estou preocupado com o meu trabalho, eu estou preocupado com isso, preocupado com aquilo. Hoje, o diabo foi envergonhado através do testemunho do André. Irmãos, é um testemunho incrível. Quantos aqui não estão preocupados em perder o emprego? Aí você fala, mas de repente ele arrumou emprego numa empresinha pequenininha, que não está passando por crise aí. Irmão, ele está entrando numa empresa chamada GM, uma multinacional, que está todo mundo preocupado, quem está trabalhando lá. Nós temos que começar, irmãos. Eu tenho aprendido muito isso. Desde quando eu passei pelo encontro, igual eu falei no início, a cada dia a minha vida tem sido uma dependência totalmente de Deus. Não sou melhor do que ninguém, tenho as minhas deficiências, tenho as minhas limitações, tenho meus problemas, mas a gente tem que estar buscando sem cessar. Porque senão não adianta, para que a gente sobe ao púlpito para falar uma coisa que a gente não vive. Já passei por situações financeiras que eu achava que não ia conseguir passar. Já passei por situações de doença, de enfermidade, achando que eu ia perder minha esposa. Já passei por várias situações. Estamos aí firmes. Porque o Senhor está na nossa frente, direcionando. Medo, timidez. Quantas coisas que a gente passa, quantas dificuldades nós passamos, que traz crise no nosso dia a dia, mas estamos aí firme. Irmão, já estou encerrando, tá? O sexto, o ato da falsidade. Está lá no verso 6 até o 12, vou ler rapidinho. Então Davi mandou dizer a Joabe, envia-me a Urias, o Eteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi, como passava Joabe, e como estava o povo, e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias, desce a tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo lhe foi mandado um presente da mesa do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real com todos os seus servos do seu senhor. E não desceu à sua casa. E fizeram saber isso Davi, dizendo, Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias, não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? E disse Urias a Davi, a arca, Israel e Judá ficaram em tendas. E Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber, para me deitar com minha mulher? Pela tua vida, pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias, demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Irmãos, o ato da falsidade. Davi deitou com a esposa de Urias. Engravidou a esposa de Urias. Quando ele viu que a coisa estava feia, o que ele tentou? Ele tentou manipular. Ele tentou fazer algo para que ele se saísse bem. Hoje, quantas vezes nós não tentamos manipular situações para tentar sair da crise em que nós estamos? Ele trouxe Urias, ele quis que Urias
deitasse, tomasse um banho, deitasse com a esposa, para que lá no final fosse falado que o bebê que Betseba estivesse esperando fosse de Urias. Ele manipulou tudo. E muitas vezes nós passamos por crise porque nós não estamos aliançados com a nossa liderança. Quantas vezes a igreja pode estar passando por uma dificuldade, a sua célula está passando por dificuldade, por problema? Você é daquele que manipula, ou você é daquele que dobra o joelho e ora junto com a sua célula ou junto com a sua igreja para que saia dessa situação difícil? Você é como Davi? Você age como Davi agiu nessa situação? Nós temos, irmãos, que viver como família, igual o slogan da nossa igreja diz. Hoje, muitas vezes, nós julgamos as pessoas pelos atos que eles cometeram, que fizeram. Mas muitas vezes nós estamos fazendo coisas piores. Nós estamos manipulando. E muitas vezes nós queremos, através dessas manipulação, quando nós não conseguimos determinadas coisas, nós chegamos ao extremo de fazer coisas piores. Então, quando nós manipulamos situações, é porque nós não temos capacidade de resolver situações, e nós mostramos para Deus em que Ele não é o suficiente, que Ele não é suficientemente capaz de resolver esse problema que nós estamos passando. Porque a manipulação não vem de Deus, a manipulação ela vem da nossa carne, a manipulação vem do nosso braço, a manipulação, a palavra manipulação vem do nosso eu. Então, quando há manipulação, é eu que faço, é eu que cometo. E eu não tenho aqui basicamente o significado, mas quando há manipulação, pode ver que você está consertando coisas que você e eu, que nós fizemos de errado. Porque senão não existiria manipulação. E o sétimo, último, o ato da traição, está lá no verso 15. Escreveu na carta, dizendo: ponde a Urias na frente da maior força da peleja, e retirai-vos de trás dele, para que seja ferido e morra. Ou seja, não resolveu a crise da maneira que ele queria, não resolveu a crise do jeito que ele imaginava, não resolveu a situação, aí ele age na traição. O seu melhor soldado, o que vai à frente, o que luta por ele, ele manda uma carta e pede para que coloquem ele à frente e morra. Ou seja, será que hoje nós não estamos desejando morte? Não morte carnal, morte espiritual, morte material para outras pessoas? Será que um dia você não desejou o mal para alguém, a ponto de que hoje você vive em crise e você não sabe por quê? Será que o seu coração está totalmente voltado para a dependência de Deus? Será que alguns desses 7 tópicos que foram falados não está fazendo parte da sua vida? Porque como a gente falou em crise. A crise, nós passamos por crise não só financeira, igual eu falei no início. Nós possamos estar passando por crise de existência. Deus, por que eu existo? Muitas vezes nós não sabemos nem para qual propósito nós somos gerados.
Primeiramente, nós temos que ter discernimento para qual propósito nós fomos gerados. Nós fomos gerados para dar frutos. Então a maior crise, a única crise que pode fazer parte do coração do crente, é a crise por aquelas pessoas que ainda não se converteram, por aquelas pessoas que ainda não ouviram o Evangelho do Senhor. Essa é a crise que tem que fazer parte da nossa vida diariamente. Nós temos que levantar sempre em crise. Que hoje eu preciso falar de Deus para tal pessoa. Hoje eu preciso falar de tal para outra pessoa. Hoje eu preciso testemunhar isso. Hoje eu preciso fazer aquilo. É isso, irmãos. Esse é o significado da crise nas nossas vidas. Amém?